100 anos, gente, 100 anos, um século, a população aqui de Santos e do Guarujá espera um túnel, uma ponte, alguma coisa pra gente chegar mais rápido numa das melhores praias da Baixada Santista, do outro né, lado, Flávia? né? Quem trabalha, quem estuda, quem vai se divertir, espera essa ligação seca que vai resolver esse gargalo de mobilidade aqui da nossa região metropolitana. E é isso que a gente vai ver nesse episódio hoje. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga. A gente vai detalhar aqui como vai ser o projeto, quais vão ser as etapas do túnel Santos-Guarujá, por que se escolher um túnel e não uma ponte. Vamos mostrar também projetos ao redor do mundo, né, Lud? Vamos falar disso. E assim, né, eu acho que vale lembrar, Flávia, que a gente tá gravando esse episódio depois do anúncio do edital, né? Então, no dia 27 de fevereiro de 2025, que é o ano que a gente grava esse episódio, teve um dia histórico aí, né, Flávia? Exatamente. Teve o Lula e o Tarcísio aqui em Santos, numa trégua, né, que muita gente nem esperava. Então, tem muita gente falando sobre isso, né? O quanto é importante que todas as esferas, né, municipal, estadual e federal, se comprometeram com esse projeto, tamanha a importância dele, né? Esse vídeo deu uma viralizada aí também justamente pelo jeito que eles se trataram ali na... Olha só a ponte, a ponte não verdadeira túnel. Ligação, né? Ligação seca. Fazendo match, ligação seca, né? Sim, não, né? Mas é isso aí, quando precisa para uma obra assim tão faraônica até, né? Tipo, de uma magnitude tão grande, legal e de ver novo, tão esperada, né? Tão esperada. E importante lembrar também que é isso, né? Independentemente do governo que esteja, né? Do político que esteja lá, esse movimento está sendo feito já tem algumas décadas, né? Exatamente. A gente vai falar também sobre quem vai pagar essa conta, porque esse é um questionamento que tem chegado muito também para nós aqui no Juice Santos. Vamos contar, quem vai pagar essa conta? Quem vai fazer o Pix, Flávia? Isso a gente vai falar mais lá no final do episódio. Fica com a gente. Eu tô curiosa. Fica com a gente se você quer saber de onde vai sair esse Pix aí. Eu vou falar até das proporções, né? Então, assim, vamos detalhar um pouco do projeto do túnel Santos-Guarujá. Lud, por que foi escolhido um túnel e não uma ponte? Você lembra que teve essa polêmica algum tempo atrás? Teve muito lobby também, né? Assim, tinha uma galera, team ponte, team túnel, né? Assim, tinha exatamente, essa disputa, né? O que acontece? Fazer uma ponte seria inviável, segundo os engenheiros. Foram feitos estudos, né? E fazer uma ponte ali seria inviável. E é importante a gente detalhar aqui, falar aqui, que o túnel Santos-Guarujá ele não vai ficar onde fica a atual balsa. Então, não é assim. Vou lá, passei pela praia, entrei no túnel, ele faz assim, vup, e sai lá do outro lado. Não, né, não vai gente? ser. E também não vai ser magicamente assim, nossa, sai a balsa, chega o túnel, né? Exatamente. O túnel Santos-Guarujá, ele vai começar no Macuco, né? E ele vai atravessar no Cais de Outeirinhos, que é no bairro do Macuco, e ele vai até o Linhão da Codesp, que fica em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Ou seja, o ponto de entrada e o ponto de saída vão ser diferentes do rolê da balsa. E aí uma pergunta, né, Flávia? O que acontece com a balsa? A gente não tem essa resposta ainda, A gente não tem essa resposta ainda, mas por que não vai ser uma ponte, Lud? Porque ela teria que ter pelo menos 85 metros de altura para permitir que passassem navios. Poxa, eu queria tanto a nossa Golden Gate. Não ficam falando aí. Então, ao mesmo tempo, ela não ia poder ultrapassar 75 metros de comprimento para não interferir no espaço da base aérea. Então, era uma questão apenas matemática, né? E assim, 85 metros, gente, é coisa pra caramba. Exatamente. Assim, né? É um prédio de, sei lá, 30 e poucos andares, né? Exatamente. E esse vai ser um túnel submerso, que é diferente de um túnel escavado, né? Que eles iam, tipo, escavando por baixo, que também não daria pra fazer. Qual é a diferença? Por causa do calado, né? Vou contar agora mais pra frente quais vão ser as etapas, aí você vai entender qual é a diferença, Lud, a nossa audiência também. Flávia, então, posso contar uma coisa? Pode. Que eu acho que é legal a gente trazer os contextos dos outros túneis, né? Sim. Por aí. Você já passou por um túnel desse? Então, eu não lembro se eu passei de carro. Eu lembro que fiz uma travessia a pé que foi bem simbólica, porque eu estava em Londres em 2023
E eu fui ver um equipamento super turístico, né? Sim. E vamos lembrar, o Guarujá hoje é conhecido como uma cidade muito turística e de temporada. Sim. E eu não sei se é um bairro ou uma cidade, mas eu acho que tá mais pra cidade do que pra bairro, perto de Londres, que é Greenwich. E aí, é na outra margem do Tâmisa, né? Lá tem um veleiro incrível, chamado Cutty Sark, que é um veleiro, que tem até a bebida, Cutty Sark, né? Que é um veleiro que ficou muito conhecido porque ele trazia carregamentos de chá. Então, é um equipamento turístico economicamente, né, bem interessante ali para aquele território. Então, a gente foi lá interessado em ver o Cutty Sark. E aí a gente tá andando ali nos arredores, aquela coisa bem serendipidade. Aí a gente vê um toquinho assim pra fora da terra, de tijolinho vermelho, um equipamento super antigo. A gente chega perto e lê e vê, se você entrar aqui, você vai sair do outro lado do Tâmisa. Aí a gente ficou enlouquecido, né? Porque a gente viu um negócio construído em 1902 com focado nas pessoas. Nos pedestres, mas assim, nas pessoas. Era uma coisa para resolver o problema das pessoas, que estava totalmente engargalado ali para eles acessarem o outro lado e irem trabalhar. Ou seja, mesmo problema que a gente tem aqui, né? Porque exatamente. Não é o turista que fica horas e horas, são as pessoas que perdem trabalham muito tempo de carro e de bike. Vou falar qual vai ser o impacto disso, né? Importante ressaltar que a Lud está falando de um túnel submerso embaixo de um rio. Aqui a gente está falando que vai atravessar o mar. Então, as implicações ambientais, urbanísticas, econômicas são diferentes, exatamente, né? Vou contar aqui quantos são. Qual é a extensão do túnel Santos Guarujá, Lud? E só uma coisa, essa história de Londres eram os trabalhadores das docas que precisavam atravessar. Então, tinha uma problemática ali que era parecida. A diferença é que eu tô falando de 1902, né, gente? Agora, Londres também tem, né? A Inglaterra, na verdade, também tem o Eurotúnel, né? Que é a maior linha ferroviária submersa do mundo. Qual que é a diferença do Eurotúnel? Só passa trem ali embaixo que liga a França e o Reino Unido, atravessando o Canal da Mancha. É mar, mas é um canal, é bem menor e só passa trem. Aqui vai passar carros, pessoas e bicicletas. Lud, hoje, como é que são os dois jeitos de você ir para o Guarujá? Você pode ir pela balsa, né? Que é muito rápido para você chegar, só que o tempo de espera é muito longo. Então você às vezes espera entre 20 e 60 minutos, 1 hora esperando na fila da balsa. E é como a Lud falou, a gente não tá falando só das pessoas que estão indo passear, a gente tá falando de quem faz a conurbação, né? O deslocamento para trabalhar, para estudar, para viver, e dá agonia, né? Porque é um trecho tão pequeno e você espera tanto tempo, né? Assim, é muito pequeno, só que por que você espera tanto? Porque fica se aguardando o trânsito de navios, né? Então, não é bom nem para atividade econômica, que é o porto, que também fica esperando a balsa passar. Sim. Não é bom também para as pessoas que ficam esperando os navios passarem. É um ganho de eficiência e produtividade para todo mundo. Existe um outro caminho que a gente quase não fala aqui, porque para quem vem de Santos é mais fácil acessar pela balsa, que é pela estrada, pela Cônego Domênico Rangoni. Só que esse trajeto tem 43 quilômetros. Sabe quanto vai ser a extensão do túnel, Lud? 870 metros. Nossa Senhora. Exatamente. Então, você vai fazer o trajeto entre Santos e Guarujá em 2 minutos. É absurdo. E trazendo uma outra referência, estão construindo um túnel na Noruega, que é o maior túnel submerso que está sendo construído agora. Exatamente. E é justamente também com esse objetivo, é cortar uma viagem que levaria 11 horas para 35 minutos, né? O ganho de produtividade, o ganho econômico que isso traz. Então, a gente tem que olhar esses bons exemplos aí ao redor do mundo, porque o mundo está se movimentando nesse sentido também. E não é só o transporte, o tráfego de pessoas, Lud, porque a Ponte Santos Guarujá, ela vai servir para quem faz esse deslocamento entre as duas cidades, mas também para transporte de carga, né? Sim. Então, produtos, né? Enfim, gente que fornece serviço nas duas cidades. Então, vai ter um impacto de renda ali muito grande que a gente eu espera. acho que é impacto econômico e é um impacto social e cultural também, com né, certeza, Flávia? E aí certeza. a gente... eu li algumas matérias que estão falando
matérias bem antigas, até antes dos anos 2000, né? Na Tribuna, falando dessa comparação entre Santos e Nova York, né? E uma piada que eu sempre faço, assim, cara, Santos está se manhatizando, né? Assim. E aí, quais vão ser qual vai ser o efeito brooklynizador? Brooklynizador. Né? Talvez seja o túnel Santos Guarujá. Então, exatamente. Eu acho que é legal a gente fazer. Tem um amigo meu, o Gus, que ele fica tirando sarro, porque ele mora no Guarujá praticamente. Ele fica entre São Paulo e Guarujá. E ele fala, tô aqui no Brooklyn. Quando eu for pra Manhattan, te aviso, né? Ele fica tirando sarro. Porque eu acho que é esse efeito, e se a gente for olhar a história de Nova York, lá tem túneis também, mas os grandes ícones são as pontes, né? Então tem a ponte do Brooklyn, que é quase um ritual você atravessar, né? Tem aquela identidade que a ponte transfere para aquele local, exato. Né? E a ponte do Brooklyn né? Tá em muitos filmes, né? Assim, a ponte que é destruída, é a ponte que está no Independence Day, né? Assim, então, ela ocupa o imaginário das pessoas, assim. Mas eu acho que é legal a gente trazer isso porque hoje você morar no Guarujá, até pela questão da balsa, se você não faz home office, você tem um atravancador ali, né, de tempo. Mas com o túnel não, né? Com o túnel vai ser... E isso a gente não tá falando só dos carros, gente. A gente tá falando de quem vai a pé e de transporte público e outra, a gente tem que pensar assim, é horrível falar isso porque mostra uma dominância de uma cidade em relação a isso, mas vamos falar real, gente. Santos é a cidade mais importante da Baixada, né? Tem santista que acha que é do Brasil, mas é da Baixada, tá, gente? Como, Lud? A gente tá no centro do universo. Santos nem fica no Brasil, segundo a enciclopédia, né, Flávia? Mas, assim, o que é importante dizer, né? Quase vira um bairro de Santos. Praticamente vira. Assim como tem gente que encara que Santos é um bairro de São Paulo. Tem gente que sobe dessa serra todos os dias pra trabalhar, em 2 gente. minutos, né, Lud? Nossa. Olha só pra gente mensurar o impacto em números. Hoje em dia, mais de 21 mil veículos, além de quase 8 mil ciclistas e 8 mil pedestres fazem isso todo dia. Todo dia. A gente não tá falando só do seu fim de semana na praia, do seu rolê lá, né? Enfim. E na balsa, são mais de 30 mil veículos, sendo que nos fins de semana e feriados tem um pico de 100 mil veículos por dia. Nossa Senhora. Né? Ou seja, muita gente circulando. É muita gente circulando. E muita gente que deixa de circular, né? Porque a gente sabe o que acontece. A filha desiste. Isso. Não, assim, eu mesma... eu ia muito pro Guarujá na adolescência. Não faz tanto tempo assim, faz sim. Eu ia muito, assim, ó. Eu amo a Praia do Éden. Acho aquele lugar incrível. Uma das melhores praias da Baixada. Só que, assim, depois de um tempo deu uma preguiça absurda, e limita mesmo, por exemplo, quem às vezes tem que vir fazer alguma questão profissional em Santos, ou limita, pode ser um limitador numa entrevista de emprego, né? Você entrevista uma pessoa, mas fulano mora no Guarujá e fica sujeito a essa... Ou vice-versa, né? Não vou aplicar para essa vaga porque é em Santos, é longe, vai ser inviável, tem barca, tem balsa, enfim. E vale dizer assim, que o Guarujá, na pandemia, recebeu muitas pessoas interessantes que decidiram morar lá. Quando a pandemia, né, deu uma arrefecida e elas precisaram voltar, elas abriram mão de morar no Guarujá ou vieram aqui para Santos, né? Então, o Guarujá, essa janela de oportunidade, se o túnel tivesse lá já... De novo, estamos falando de um projeto que tem 100 anos, né? Se o túnel tivesse lá já... E que não vai sair amanhã, né? A gente vai falar aqui sobre prazos, né? Então, como é que vai ser esse túnel, Lud? É um túnel submerso, né? Então, ele vai ser por baixo da água. Não vai ficar onde é a balsa hoje. E ele vai ter 3 faixas de rolamento. O que é faixa de rolamento? Pista. Vai ter uma faixa exclusiva para o VLT. Vai ter um lugar... nem tem projeto de VLT Nem tem projeto de VLT ainda. Só visão de longo prazo. Isso, é uma visão de longo prazo. Por quê? Porque hoje já tem VLT em Santos, já está finalizando uma primeira ampliação. Tem o projeto em Praia Grande, que já começou, inclusive. E aí a gente tem essa ideia, né? Por que acontece? É uma obra de uma magnitude tão grande
que se eles não pensarem no VLT agora, depois não dá pra fazer. E assim, é importante ter essa visão de longo prazo, né? A gente fez um evento aqui no Juicy Hub. E transporte público, né? VLT, transporte público limpo. Mas não é essa coisa, né, Flávia, de assim, eu vou pensar em fazer alguma coisa para o meu governo, para o meu mandato, né? Assim, exato. Essa é uma visão de longo prazo, uma visão de uma década quase, e aí vai né? ter a pista vai ter um setor para os pedestres e ciclistas, e vai ter faixa exclusiva para transporte público, para ônibus. Ou seja, vai ser um túnel de 870 metros, quer dizer, não tem nenhum quilômetro de túnel. Quanto tempo andando, você acha? Eu acho que sim, 2 minutos de carro. O túnel de Londres, o do Tamisa, é 370 metros... Cerca de 370 metros e um elevador de cada lado. Leva menos de 15 minutos. Então vai dar uma meia horinha, 40 minutos andando a pé. Não é tão ruim. Não. Acho que vai ser bem legal. Principalmente pra quem vai de bike, vem de bike. De bike porque chega aqui, já tem a ciclovia, né? Sim. Com certeza eles vão ter que fazer essa intersecção, essa baldeação aí da ciclovia, né? Sim. O VLT já tá passando ali perto de onde vai ser o futuro túnel, né? Perto do Macuco. E em outros lugares do mundo, tem túnel até com rotatória, gente. A gente tá achando legal a pista pro VLT ou a pista pros ciclistas. Tem túnel até com submerso com rotatória no exterior. É isso. Fica lá na Turquia. Eu queria entender, assim, essa coisa do impacto econômico e turístico, né, Flávia? Tem muita gente que fala que o Guarujá é uma cidade só que funciona no verão, Exato. Né? Você acha que isso vai ser uma mudança radical, assim? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a mudança vai ser uma distribuição mais ao longo do ano, para que não fique só nessa época sazonal, né, em Guarujá. Porque eu acho que muitas dessas oportunidades vão meio que ficar uniformizadas, vai ser mais um passo para a conurbação de fato das cidades, né? E o Guarujá, ele teve um momento áureo, né, assim, que tipo, os famosos tinham suas mansões, Pérola do Atlântico, né? E isso meio que caiu por terra, né, depois de um tempo. Na verdade, assim, foram para os condomínios, né, acho que teve... Meio que se fecharam. O Guarujá é a Alphaville da Baixada Santista, né, gente? Mas também é uma cidade com bastante vulnerabilidade social, né? Belezas incríveis, mas também com bastante vulnerabilidade. E também eu acho que essa coisa, a segurança, eu uma vez assisti uma palestra de cidades inteligentes, e tem muito essa coisa de que a segurança na cidade é uma percepção. E hoje existe uma percepção que o Guarujá é uma cidade violenta, né? E eu acho que essa é um dos maiores ganhos, na minha opinião, né? Essa questão do túnel. Eu acho que quanto mais ocupação, movimento na rua e etc., você reduz essa percepção de insegurança, né? E talvez incentive muita gente a mais ainda deixar o carro em casa e optar por uma bicicleta, né? Porque eu imagino que deve ter muita gente que opta pelo carro porque não tem mas aí tem uma mudança cultural absurda, né? Muito porque, grande. Assim, eu já ouvi, assim, de gente esclarecida falando, não, a galera que tá na ciclovia de manhã é tudo trabalhador, entendeu? Então... E tem um ponto interessante que algumas pessoas estão levantando, que essa travessia pode ser um atrativo turístico para os ciclistas, né? Você pode criar uma rota. É o caso desse túnel de Londres. É exatamente isso. Ou o caso da ponte que fica em São Francisco, né? A Golden Gate. Já atravessei de bike também. Gente, a subida... Nossa Senhora, assim, você chega lá, assim, não, atravessar uma ponte, 16 quilômetros, uhul. Pra você subir e chegar ali em cima, caraca, eu fiz essa travessia... Você foi empurrando. Assim. Não, eu fui, teve uma hora que eu falei, não, podem ir na frente, eu fui empurrando a bike. Eu vou empurrando a bike, gente, não vou subir, sério, não. Eu não lembro se a bike, eu acho que tinha marcha, mas assim, a bike não tava lá grandes coisas. Cara, eu desci porque eu desci da bicicleta e fui arrastando, eu fiz essa travessia em 2013. E, de novo, é aquela coisa, você tá numa cidade né, São Francisco, aí você desce lá do outro lado, você tá em Sausalito, que é aquelas cidadezinhas, super bucólicas de praia, é mó legal, gente, mó legal. Sim, eu acho que seria bem legal assim como existe hoje a descida da serra de bicicleta, né?
esse tráfego entre as duas cidades, usando o túnel, vai ser muito legal, né? E aí você precisa criar uma narrativa turística legal, exatamente. Né? Assim. E aí o que acontece? Lá, a construção da Ponte Guarujá, Lud, vai gerar, a previsão é de que gere 9 mil empregos diretos e indiretos só na construção, que deve ficar pronta, qual é o prazo? 2028, né? Se tudo der certo, não estamos firmando nada aqui, mas... A gente teria o túnel em 2028, é isso? Parece que sim. Mas e o Pix? Porque isso que importa, né? Vamos falar sobre quem vai fazer o Pix. É o dinheiro que move o prazo, né, minha gente? Vamos lá, exatamente. Como que é a divisão de quem vai pagar essa conta, Lud? Vai ser uma parceria público-privada, o Túnel Santos Guarujá. A famosa PPP. PPP. Isso quer dizer o quê? Que vai ter dinheiro do Estado e vai ter dinheiro da iniciativa privada. Quando a gente fala em dinheiro do Estado, não estamos falando apenas do Estado de São Paulo, e sim do poder público. Olha só a proporção aqui. Vai ser 86% quem vai pagar o Ministério dos Portos e Aeroportos, o governo de São Paulo e o governo de São Paulo juntos vão pagar 86%, então o poder público vai pagar 86% e iniciativa privada vai pagar 14%. Quem vai dar o investimento total aí é de 6 bilhões, Lud. Então, aí eu queria trazer uma coisa. E a previsão, a previsão de aporte do poder público é de 5 bilhões. Uma coisa que eu queria trazer aqui, só curiosidade, tá? Numa matéria antiga da Tribuna, a galera já estava reclamando, e isso deve ter mais de 25 anos, a galera já estava reclamando que o custo seria 100 milhões de dólares. Teria sido mais barato, hein, gente? Bem mais barato. Né? A gente podia já estar com o túnel em 2 minutos lá no Guarujá e pagando muito menos. Mas a galera estava indignada porque era 100 milhões de dólares. Então o Pix, a proporção do Pix é essa, 86% para o poder público e 14% para a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela depois vai poder explorar, ela vai fazer a construção, implementar o túnel, fazer os acessos viários, vai fazer manutenção, conservação e tal, e vai poder explorar a ponte por 30 anos. E o que quer dizer explorar? A ponte não, o túnel. O túnel, olá, desculpa. Até hoje... Ó, o ato falho. 2 vezes a gente já fez e cometeu esse erro aqui, tá tudo bem, gente. Tá tudo muito tempo falando de ponte, túnel. Desculpem. Mas o que isso quer dizer? Eles vão ter a concessão, essa empresa vai ter a concessão, vai poder explorar, ou seja, as pessoas vão pagar pedágio. Então, não é que assim, acabou a balsa, não vai mais pagar a balsa. Vai, né? Porque você vai ter que pagar para cruzar, como por exemplo, na ponte Rio-Niterói, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante falar, assim, a gente nunca sabe, eu sempre gosto, quando a gente pensa em empreendedorismo, pensar nisso, né? A gente nunca sabe, a gente sempre sabe, né, o que a gente ganha e o que a gente perde. Nunca o que a gente deixou de ganhar, né? Então eu sempre fico pensando, que cidade seria o Guarujá hoje? Que cidade seria Santos, né? Se isso tivesse acontecido lá atrás, né? Mas ainda dá tempo. E aí, Flávia, você falou que é 6 bi, né? Ou seja, a fortuna inteira do Neymar. É um pouquinho menos, mas é 6 bilhões é a fortuna inteira do Neymar. O Gusta já tá rindo aqui, entendeu? O Neymar poderia fazer um Pix e resolver o problema. Não, brincadeira, Neymar não é responsabilidade sua. Mas só para vocês entenderem a dimensão do que a gente tá falando. O Neymar tem 6 bilhões. Ele tem 6 bilhões de dólares ou de reais? Eu já me perdi, mas eu acho que é de reais, né? É de reais. Então, o túnel vai custar o equivalente à fortuna do Neymar, Flávia Saad. A gente não sabe nem quanto dinheiro é isso. Eu não sei nem quanto Poxa, é muito zero, né? Muito zero. Muito zero. Mas eu acho que assim, governantes bem intencionados, empreendedores bem intencionados, saberiam bem o que fazer com isso. Não ficaria pegando helicóptero aí, indo pra fazendas XY. Não precisa de helicóptero. Atravessa a ponte. Túnel. Né, assim, ficar pegando o helicóptero, né, Flávia, e indo pra... é melhor a gente não falar mal do Neymar, né, gente? Melhor não, né? Corta. É isso. Mas olha só, Lud, além da geração de empregos e desse impacto no dia a dia das pessoas, acho que a gente tem que ressaltar muito isso, né? Que o quanto vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque elas vão economizar muito tempo. E o que a gente tem de mais precioso hoje? O tempo, né? Além disso, ainda vai ter esse efeito renda, que é o nome disso,
da renda confluir mais entre as cidades. Distribuir mais, né? Distribuir mais entre as cidades, riqueza tá? em Santos e distribuir mais. Agora, Flávia, estamos falando muito bonito, tá? Mas e aí? Vai acontecer na prática quando? Vai ter um edital para saber quem vai fazer a obra, é isso? Tá, já abriu esse edital. Esse edital vai ser divulgado o resultado no dia 1º de agosto. Já tá rolando o edital? De 2025, já. E eu já ouvi assim, meio a boca pequena, que tem 2 empresas, uma da Holanda e uma da China, já de olho aí nesse Pix. Sério, gente? E não tem nenhuma empresa brasileira? Eu não soube de empresa brasileira, mas eu soube de 2 empresas desses lugares que têm a tecnologia que pode fazer o túnel. E assim, vamos ter que falar também das desvantagens do túnel, né, Lud? Então assim, vai ter o impacto ambiental. Sim. Por mais que seja, ele já tem, o projeto já tem autorização, já foi feito o estudo ambiental. Mas vai ter um impacto ambiental. Biodiversidade. Da biodiversidade. Tem um impacto residencial, porque casas ali vão ser desapropriadas, né? E pouca gente está falando disso. Casas vão ser desapropriadas no bairro do Macuco, né? Claro que com a sua compensação e tudo mais, mas nem é um sempre é tão equilibrado assim, né? Não. Uma época eu lembro... É um bairro histórico de Santos, né, gente? Sim. E eu lembro que uma época lá do lado do Guarujá, eu não sei o que era, qual obra era, mas eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que estavam sondando a desapropriação do lugar que ele morava, assim. Então, tipo, era aquela coisa assim, mas vão pagar X, mas não dá para comprar um apartamento, entendeu? Sim. E tem uma outra questão que é muito relevante, que é a paralisação das atividades comerciais, das atividades portuárias. Mas o porto não vai parar, né? O porto não vai parar, mas precisará fazer adaptações. Porque, afinal de contas, ele vai ser beneficiado lá na frente, porque vai parar muito menos por conta da balsa. Então, vai ser uma situação isso, hein? Então, o que a gente tem aqui? Vai ter a obstrução de trânsito no entorno, a paralisação enfim, a adaptação de atividades portuárias para minimizar essas perdas, né? Então, vai ter que ser feito com muito planejamento. Por isso que eu acho que a obra demorou tanto tempo para virar realidade. Vai demorar também para... Mas precisava demorar 100 anos? Não, vai demorar 100 anos. Esperamos que não. Esperamos que em 2028 tem uma coisa... a gente esteja aqui gravando um podcast sobre a inauguração do túnel, né? Quem sabe Juice Guarujá, né? com potencial de cidade ter lá um Juice Hub Guarujá. Exatamente. Né, então, gente? Vamos lá. Vou detalhar aqui um pouco as etapas da obra. Primeiro, vai fazer a preparação do solo. Então, vai abrir-se uma vala, vão se instalar as placas de concreto. Eu tô lendo aqui porque é complicado, viu, Lud? É bem difícil, já hein? me perdi. Muito vão se instalar de as placas de concreto para suporte dos elementos do túnel. E aí vão ser fabricados 6 blocos gigantes de concreto de obras em terra firme. Então, a obra do túnel, ela não vai acontecer só submersa. Ela vai acontecer fora, em terra, e depois vão ser levadas essas imagens vão ser bem curiosas, vão né, ser bem Flávia? curiosas. Quando a gente visita aqueles museus de... Por exemplo, um museu que eu amei visitar em Nova York foi o Museu do Transporte... O New York... Museu de Transporte Público de Nova York. E tinha muita cena da construção do metrô. Eu acho que a gente vai vivenciar esse registro, com certeza. Né? Talvez não com tanto acesso, não tão perto, né? Mas eu acho que a gente vai viver um pouco isso. Porque aí o que vai acontecer? Aí eles precisam precisam fazer testes de vedação para ver se vai estar vedado mesmo. Testes de impermeabilidade, eles vão inundar o túnel de propósito para saber se o mar não vai invadir o túnel. Nossa, caraca. Não deixa o mar te engolir, como diria o Chorão. Tudo cabe uma frase do Chorão, minha gente. Exatamente, tudo. Sempre. Todo podcast Chorão aqui vai ter é a Clarice Lispector dos Millennials. Escutem o que eu tô falando, gente. Aí vai ter o transporte das máquinas, né? Enfim, que vão colocar os elementos. Vai ter a acoplagem. Enfim, gente, é super complexo. E vai ter sensor, vai ter... Enfim... E já é um negócio super complexo. Feito com uma tecnologia super... Né, assim, tem vantagens de fazer atrasado, né, gente? Quem faz primeiro paga o custo da inovação. O custo da inovação. Por exemplo, esse
túnelzinho lá de Londres, que atravessa o Rio, já foi reformado 1 milhão de vezes, 1 milhão de infiltrações, 1 milhão de coisas, teve que instalar os elevadores, que não tinha, tipo, é doideira, né? Assim. E lembrando que como a gente falou lá no começo, vai ter, por exemplo, vai ter que ser prevista uma faixa para VLT. Então já tem que ser preparado para ter a ligação elétrica embaixo. Sim. Já adiciona um outro nível de complexidade na obra, né? Sim, perfeito. Então, e você tá animada, Flávia, assim, com essa notícia? Ou você ainda tá naquela fase meio cética? Eu agora tô na confiança de que vai. Só não acho que vai ser tão rápido quanto 2028. Tá, você acha que vai demorar mais? Eu acho que vai demorar mais pela complexidade da obra. E pela... Então, vide VLT, né, minha gente? O VLT talvez seja um paralelo aí para fazer, ou para não se cometer o mesmo erro, né? Ou para usar isso como lição, né? Exato. Então, até porque, assim, gente, uma coisa que é importante falar, né? Toda decisão leva um risco, né? Então, a questão do VLT em Santos trouxe muita discussão negativa para o atual governo, por mais que em muitos momentos eles não tivessem tanta relação com a obra, etc. Afinal, foi uma obra estadual, né? Agora, no caso do túnel, vai sobrar reclamação para todo mundo, Lud, exatamente. Porque tem município, tem iniciativa privada, tem governo estadual e governo federal. E aí vamos ver, né, se o Lula e o Tarcísio vão ficar no discurso estadista, né, quando o bicho estiver pegando, né? Você mencionou o presidente Lula, que está atualmente em governo, mas é importante lembrar que o túnel Santos-Guarujá, ele está inserido... Por que ele vai ter tanto dinheiro do Ministério dos Portos e Aeroportos? Porque no macro ele está inserido no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, da infraestrutura nacional, né? Então, assim como foram feitas muitas obras que a gente lembra, né, sempre dos governos anteriores de Lula e Dilma, PAC, né? Essa sigla, Programa de Aceleração do Crescimento. O túnel Santos-Guarujá é uma dessas obras de aceleração do crescimento. Mas ele está sendo mencionado no PAC já desde o primeiro governo do Lula, né? Que foi 2001. 2002, começou em 2002, efetivamente. Caraca, ou seja, mais de 20 anos, né? Então... Éramos adolescentes indo para Mitos e tava lá, estavam falando... Vamos colocar na perspectiva de tempo. Estávamos lá, indo para Mitos, na balada. Nossa sandália plataforma, escova no cabelo. E já tava sombra azul e já estavam falando do túnel. Na verdade, já está se falando isso há mais de 100 anos. As primeiras notícias que se tem de se fazer uma ligação seca, que a gente chama entre Santos e Guarujá, são dos anos 20. Ou seja, será que minha filha vai transitar no túnel? Não, acho que vai. Acho que agora vai, né? Tem muita promessa e muita gente correndo risco de... Assim, o que o poder público não quer, gente? Perder o seu capital político, né? O seu capital social ali. É o maior medo deles. Então, agora foi, né? E assim, numa região muito estratégica para o governo federal e para o Estado, né? Não podemos esquecer isso, sem nenhuma falsa modéstia. A Baixada Santista, ou a região metropolitana da Baixada Santista, que agora, com o túnel Santos-Guarujá, vai ser mais metropolitana ainda, tem essa mística, né? Essa coisa de ser a menina dos olhos, né? Do Estado e do país também. Então é nesse clima de agora vai que a gente tá gravando esse podcast. Ô, Flávia, assim, vou falar com as pessoas que podem achar esse papo chato, né? Mas eu queria convidar essas pessoas que chegaram até aqui, estão resistindo. Ai, que podcast chato, falando de infraestrutura. A gente gosta mais quando vocês falam de cultura, quando vocês falam mal do Neymar. Mas assim... Isso impacta muito na nossa cidade e na nossa vida, gente. Não vamos esquecer disso. Não é papo chato, não é a gente tornar isso aqui burocratizante, né? Mas é importante. Você aí, Gen Z, que tem seus 20 e poucos anos, entendeu? Sabe aquele papo que talvez você não compre uma casa própria? Sabe aquela conversa? Talvez você compre no Guarujá, né? Olha só Talvez em 2030, né, os preços dos imóveis melhorem em todas as cidades, né? Talvez tire essa pressão aqui de talvez, eu não tô falando, eu acho difícil acontecer, tá? Mas
o que torna as coisas mais caras, né, segundo a lei do mercado, é a oferta e a demanda. Se você tem muita gente querendo apartamento em Santos e isso não está distribuído, o valor dos imóveis vão subir, né, gente? A aulinha de economia básica. Exatamente. E você, Gen Z, talvez o Túnel Guarujá te dê... Não só Gen Z, né, Flávia? Porque tem muito millennial que não tem casa própria ainda, né? A gente já gravou em um dos podcasts aqui falando que os millennials são uma das gerações mais pressionadas economicamente, né? Sim, e que sofreram mais essa diferença entre não poder viver a mesma vida que seus pais viveram, um viveram, meme né? ótimo outro dia sobre isso, né? Tipo, nasci tarde demais pra comprar um imóvel barato, né? E cedo demais, eu não lembro qual era a outra coisa, e cedo demais pra ver o robô. Ela falava alguma coisa de tecnologia, mas é isso. Os millennials, gente, nasceram tarde demais para comprar imóvel barato, Sim. é isso. Os Gen Z, então, nem se fala, Mas gente. eles nasceram bem a tempo de ver o túnel Santos Guarujá se tornar realidade. Né? E os Gen Z vão poder andar de bike lá à vontade, né? Assim como a minha filha não sabe muito, assim, o que é TV a cabo, que ela nunca assistiu TV a cabo, ela já nasceu, já tinha Netflix, streaming, VOD, etc., né? E ela pode assistir o que ela quiser na hora que ela quiser. Ela nem sabe o que é um mundo em que você, né, precisa sintonizar a estação de rádio. Sim. Talvez a filha dela nem saiba o que é um mundo sem o túnel Santos Guarujá. Não, e é assim, é inconcebível a gente pensar em Santos sem ciclovia, né? E você viveu, eu vivi... A gente viveu. Eu vivi menos. Eu cheguei aqui em 93, a ciclovia acho que são dos anos 2000, alguma coisa assim. Você viveu o começo muito da tempo ciclovia. Na cidade, eu aprendi ciclovia, a andar de bicicleta, não foi na ciclovia, foi na rua, mas hoje em dia quem aprende a andar de bicicleta já vai aprender direto na ciclovia. Sabe onde a minha irmã aprendeu a andar de bicicleta? No terreno do Pré-Amar, que era um campo de futebol, lembra disso? Lá do BNH? Que era todo um era totalmente plano, mas exatamente. Isso é uma história para um próximo episódio de um podcast, né, Lud? Exatamente. Então, nesse clima de agora a gente vai pedir para você deixar o seu like. Se você quer muito o túnel Santos Guarujá, deixa seu like aqui, gente, para mandar essa energia. Deixa seu comentário. Você acha que o túnel Santos Guarujá sai até 2028 ou não? Comenta aqui. Comenta o que você acha que vão ser os impactos para a região, porque a gente quer muito saber o que você acha sobre esse assunto. Queria agradecer a Ludmila Rossi, que está aqui comigo sempre, toda semana, no podcast do Disse Santos. E eu quero agradecer a toda a nossa equipe e a sua audiência, que vale muito pra gente. Então, se você acha que esse conteúdo é relevante, também manda pra alguém, aquela pessoa que quer saber mais sobre o túnel Santos Guarujá ou mais sobre a nossa cidade, que a gente fala dela e adora falar dela aqui. É isso aí, tchau, tchau. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.